Boa tarde, turminha do Grupo 4. Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aulinha do dia? Então vamos lá. Vamos começar falando com ele, com o Papai do Céu. Vamos lá? Posição para a oração. Querido Jesus, te agradecemos por mais um dia. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite, para que cada dia possamos estar andando com o Senhor. Abençoe-nos na aula de hoje também. Dai-nos sabedoria e disposição para a mesma. Abençoe os nossos amigos, familiares e toda a nossa escola, em nome de Jesus. Amém. Então, turminha, a nossa aulinha de hoje, nós vamos começar contando uma historinha da Bíblia. São tão legais as histórias da Bíblia, não é verdade? Então, nós vamos hoje falar sobre Daniel. Vocês já ouviram falar sobre Daniel? Daniel tem muita história legal para nos ensinar. E uma delas hoje é sobre a oração de Daniel. Daniel era um homem muito temente a Deus. Ele todos os dias buscava a presença do Senhor 3 vezes ao dia. E aí, nesse lugar onde Daniel morava, tinha um rei chamado Dário. Dário um dia resolveu reunir os seus servos e falou para eles assim: olha, meu reino é muito grande e eu vou dividir esse reino em 120 partes. E aí ele falou: para cada parte eu vou colocar 120 príncipes para tomar conta do meu reino. Aí ele escolheu os 120 príncipes. Mas o rei falou assim: mas os 120 príncipes serão governados por 3 governadores. Eles deverão obedecer a esses governadores. E dentre esses 3 governadores, um deles era Daniel. O rei gostava muito de Daniel e deixou Daniel como um governador. E aí ele falou assim: olha, agora vocês vão cuidar dos príncipes e observar se eles estão cuidando direitinho do meu reino, certo? Só que o que aconteceu mais tarde foi que esses príncipes não gostavam de Daniel, porque eles tinham inveja dele. Eles sabiam da proximidade de Daniel com o rei. E eles procuraram fazer algo para que o rei não deixasse Daniel como governante. Mas o rei não atendeu. E aí eles pensaram em alguma coisa para que o rei deixasse de gostar de Daniel. E eles falaram assim um dia para o rei: olha, rei, o senhor poderia fazer um decreto de que durante 30 dias todas as pessoas do seu reino deveriam orar para o Senhor. Deveriam se curvar ao Senhor e fazer petições somente a ti e a mais ninguém. O rei gostou muito da ideia, né? Por saber que todo o seu povo se curvaria diante dele. Só iria fazer petições para ele. O rei ficou bem contente com essa ideia. E aí o rei fez o decreto. Mas vocês sabiam, crianças, que quando um rei faz um decreto, ele não pode voltar atrás? É por isso que tem o ditado de palavra de rei não volta atrás. Mas o rei achou que aquela ideia era muito boa e continuou com isso. Então, todas as pessoas daquele reino, todos os dias faziam as petições para o rei. Mas Daniel, ele tinha um Deus que era diferente. O Deus que Daniel servia era o Deus que sempre estava perto dele e que sempre abençoava ele. E Daniel não atendeu a esse decreto do rei. Olha só, e Daniel foi para sua casa e chegando lá, Daniel foi para o seu quarto e ele orava todos os dias da janela do seu quarto. E um dia, esses homens, sabe o que fizeram? Sempre procuravam alguma coisa para condenar Daniel. Mas aí, eles pegaram e descobriram essa oração de Daniel. Então eles foram lá e ficaram espiando Daniel. E quando eles ouviram a oração de Daniel, eles observaram que Daniel não orava para o rei,
ele orava para o Deus dele. Foi aí que eles pegaram Daniel, tiraram Daniel do seu quarto e levaram Daniel perante o rei. E aí eles chegaram para o rei e falou assim: olha, rei, Daniel, o seu amigo querido, ele não está cumprindo com o seu decreto. Nós pegamos ele agora orando para o Deus dele. Crianças, naquele momento o rei entendeu que aquele plano foi um plano traçado pelos seus servos para tirar Daniel de perto dele. E aí, quando o rei fez o decreto, o rei colocou no decreto que quem não fizesse petições para ele deveria ser lançado na cova dos leões. Isso mesmo, numa cova cheia de leões. E aí, os soldados do rei pegaram Daniel e levaram para uma cova e jogaram Daniel lá dentro. Quando eles jogaram lá dentro, eles já tinham colocado leões muito ferozes, leões que não comiam há muitos dias. E eles sabiam que esses leões, quando encontrassem com alguém lá dentro, iria devorar. Mas e aí, o rei havia falado para Daniel para que orasse para o rei, pro Deus dele, para Deus o livrar ele, para que Deus o livrasse. Aí, crianças, o rei passou a noite toda sem dormir. Ficou muito preocupado com Daniel. No outro dia, o rei correu para a cova e lá de fora o rei gritou: Daniel, você está vivo? E Daniel saiu lá de dentro da cova e aqueles servos do rei ficaram todos assustados, porque não acreditavam no que estavam vendo, porque eles achavam que Daniel não estava vivo, já tinha sido devorado pelos leões. Crianças, sabe o que Daniel disse? Ele falou: ó rei, eu orei ao meu Deus e pedi que ele me ajudasse. E sabe o que o Deus de Daniel fez, crianças? Deus enviou anjos para que estivessem lá dentro da cova com eles. E aí os anjos taparam a boca dos leões e os leões nada puderam fazer com Daniel. Os leões dormiram. Isso mesmo, os leões dormiram parecendo gatinhos. E Daniel passou a noite toda naquela cova, tranquilo, porque ele sabia que Deus estava com ele. E sabe o que aconteceu com aqueles outros homens? O rei mandou que jogassem eles lá dentro da cova dos leões. Mas aí não tinha mais anjos lá dentro para proteger eles. Sabe por quê? Porque eles não tinham Deus na vida deles. Eles não pediram proteção para Deus, porque eles tinham o coração muito sujo, muito má. Certo, crianças? Gostaram da historinha? Agora nós vamos estudar sobre um lugar da casa onde nós usamos para receber o sol e também a lua. Vocês já sabem de que eu estou falando? É isso mesmo, do quarto. Como é o quarto de vocês? É arrumadinho? É bagunçado? Vocês ajudam a mamãe a arrumar o quarto de vocês? Quando a mamãe fala assim: vai arrumar o seu quarto, vocês arrumam ou deixam tudo revirado, de pernas pro ar? O nosso quarto deve ser bem arrumadinho, porque é o lugar onde nós usamos para descansar. E quando o tia falou que é o lugar onde nós recebemos o sol e a lua, sabe por quê, crianças? Porque quando nós acordamos na nossa caminha, nós recebemos o sol. O sol clareia a nossa janela, não é assim? E quando nós vamos dormir, nós recebemos a lua para iluminar a noite, isso mesmo. E eu estou aqui no quarto da minha filha para mostrar para vocês sobre o que nós podemos fazer no nosso quarto. Olha só,
aqui nós temos uma atividade que fala sobre o quarto do Noguinho, que está na página 5. A primeira página desse livro aqui é uma pintura que vocês podem pintar aí na casa de vocês. Essa aqui já está pintada, porque um amiguinho meu utilizou o meu livro e fez uma pintura, né? Fez uma obra de arte. Então, vocês irão pegar adesivos da página 97. Vamos abrir. Aqui, esses adesivos que estão nesse cantinho aqui, olha, bem aqui. Vocês irão retirar e vocês irão decorar o quarto do Noguinho, porque esse quarto dele está muito sem graça, não está? Pois é, vocês irão colocar as caixas, as bolas, o patins, vocês vão guardar os brinquedos dele no lugar certinho. Não vão deixar tudo revirado não, viu? Para quando ele chegar, ele ter uma surpresa e encontrar o quarto dele bem arrumado. E aí vocês vão postar o quarto do Noguinho lá no grupo pra gente ver, certinho? Ah, a tia também tem outra coisa para falar para vocês. Na nossa aula de amanhã, eu gostaria que todos vocês estivessem prontinhos na hora da aula, sabe de quê? Vestidos de pijama, isso mesmo, pra gente contar uma historinha bem legal para vocês. Eu aguardo todo mundo amanhã de pijama, porque nós vamos continuar aqui no quarto para nossa aulinha, certinho? Ah, agora a tia também vai pedir um trabalho para vocês fazerem, mas não é para mostrar já amanhã não. Esse trabalho é para entregar na próxima semana. A partir de segunda-feira eu vou falar para vocês que dia que é para entregar, certo? Vocês vão fazer uma maquete de um quarto. Ah, pode ser o quarto de vocês, pode ser o quarto de outra pessoa, pode ser um quarto que vocês pesquisaram na internet e acharam bonito. Então, com a ajuda do papai e mamãe, vocês vão fazer uma maquete de um quarto. O que é uma maquete, tia? Ah, vocês vão pegar uma caixa de sapato, pode ser pequena ou grande, e vão montar lá dentro uma caminha, um guarda-roupa, uma cômoda, colocar um tapete, uma cortina e vão usar a criatividade de vocês para fazer esse quarto. E eu quero todo mundo postando lá no grupo para a tia ver, tá certo? Então, gostaram da nossa aulinha de hoje? Nós vamos nos divertir muito no nosso quarto, não é verdade? Então, beijo no coração de vocês e eu aguardo todo mundo amanhã de pijama para nossa aulinha, certinho? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!